lindo, não é? Abrindo a Bíblia onde vocês estão, em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deus está dizendo que a razão pela qual muito sofrimento há na vida das pessoas que não se convertem é porque não há arrependimento. Às vezes as pessoas vêm em busca, não é, de socorro de Deus na igreja, não é? Vem à igreja em busca de alívio de alguma necessidade. É muito comum, né? Irmos buscar a igreja do Senhor para alívio de uma necessidade. É muito comum irmos buscar a igreja do Senhor para socorro por alguma situação. Mas Deus está dizendo aqui qual é a maneira correta de receber os tempos de refrigério, os tempos de alívio, né? A mudança. Qual é o segredo para alívio da necessidade, para a chegada do tempo de paz na vida da pessoa, para que a pessoa tenha tudo em ordem na sua vida? Deus chama de tempo de refrigério, tempo de alívio, alívio de necessidade, alívio de tribulações. E Deus dá a receita. A receita do bolo está aqui: arrependimento e conversão. Ok? Sem isso não adianta. Não sei se vocês sabem, mas hoje é considerado, todo domingo é considerado o Dia Mundial do Amigo do Evangelho. E eu não falo isso com alegria. Por que é considerado todo domingo o Dia Mundial? Todos os países do mundo, todas as nações, tribos, povos, línguas, o Dia do Amigo do Evangelho. Porque há um vício diabólico no ser humano dele buscar a casa de Deus no domingo. Se não for no domingo, ele não vai. Tem outras prioridades. Por isso é chamado, não é comemorado, porque é uma coisa ruim. Não é comemorado, mas é o dia do Mundial do Amigo do Evangelho. Por isso que eu trago no dia de domingo, na Santa Ceia, a palavra de conversão, porque é o dia que eu pego eles aqui. Já estou respondendo perguntas aí. Quando eu abri no texto, eu senti algum nariz torto. Nossa, mas hoje na Santa Ceia é porque você não tem discernimento do que Deus enxerga. Você não vê o que Deus enxerga, não é? A dificuldade louca para trazer as pessoas aqui pelo menos mais um dia na semana. Dificuldade doida. A hora que eu vou para o sacrifício, vamos lá, não tem problema. Outros aqui vão também. As meninas ficam aqui de manhã até a noite, madrugada, atravessa tudo aí, né, se dedicando à obra. E há pessoas que vêm só no domingo. Outras piores prometem vir e não aparecem. Nem no domingo. Aí é complicado demais. É complicado demais. Aí os tempos do refrigério não chegam. Começa a vir à igreja como amigo do Evangelho e não sai da condição de amigo do Evangelho. Não se torna igreja. Não se torna corpo de Cristo. Continua como amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho é aquele que busca o Evangelho para alívio de necessidade. Só e mais nada.
Por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa quer o alívio de alguma tribulação, de alguma necessidade, para continuar a sua vidinha de pecado ainda mais agradável. Só isso, mais nada. Não querem transformação. Não querem mudança de caráter. Não querem mudança de vida. Não querem mudança de pensamento a respeito de Deus. O grande problema qual é? É que vão mudar de endereço na hora da morte. Só que ao invés de mudar para o céu, muda para o inferno. Essa é que é a consequência. E Deus vem falando isso de Gênesis a Apocalipse. Repetindo, mas as pessoas não querem entender. Não querem entender. É bom você vir no dia de domingo? É. Melhor ainda é vir na quarta-feira também. Se puder vir na segunda. Se puder vir na quinta, na quarta. Se puder, vai chegando. Eu me lembro meu tempo de conversão. Eu saía da Barra para Realengo. Todo dia. Todo santo dia. E que eu não fosse à igreja. Eu estava morto, afundado em pecados e delitos. Eu precisava de libertação. De um monte de coisa, um monte de pecado, uma montanha de pecados. Eu precisava da presença de Deus. As pessoas querem libertação em casa. Querem libertação pela internet. Seguindo pastores pela internet. Minha esposa, a mesma coisa, aceitou Jesus, se enfiou dentro da igreja, era todo dia, nem eu acreditava. A necessidade que o novo convertido tem de buscar a presença de Deus para se libertar. Então, vocês me desculpem, mas eu não vou pedir desculpa há muito tempo não. Por quê? Porque é Santa Ceia, é domingo e vai pregar conversão. Vai pregar conversão para poder entender. A palavra conversão, ela vem do militarismo. Não sei no tempo de vocês, mas no meu tempo, falo aqui pelos anciãos da igreja. No nosso tempo de Brasil, de antigamente, havia desfile militar. Hoje só há no dia 7 de setembro, mesmo assim tem um povo lá chamado ninguém assistindo eles. Ninguém vai lá. Mas na minha época de criança, todas as escolas desfilavam nos seus bairros. Minha escola era lá em Bento Ribeiro, Marechal Hermes, e nós íamos às centenas. O rio todo ia aos milhares, as escolas públicas, particulares, todo mundo desfilando. Quem viveu esse Brasil aqui? Levanta a mão. Ah, bom, senão eu passo por mentiroso aqui. Acabaram com isso. Hoje o que eles amam é o Comando Vermelho, que dá grana para eles, políticos. O que eles amam é a milícia. Não é a polícia, é a milícia. Porque dá grana para eles também. Está tudo de cabeça para baixo nesse país. Estou falando isso porque eu era criancinha e pela primeira vez eu aprendi. Não foi a igreja que me ensinou não, porque meus pais eram católicos. Eu nunca ouvi um padre falando em conversão na igreja. Nunca ouvi. Não sei nem se fala hoje em dia. Porque se falar, ele tem que dizer: abandonem as imagens de escultura e voltem para Deus. Abandonem os santos e voltem para Deus. O cristianismo é cristocêntrico. Toda adoração, todo louvor é para Cristo. Então, eles não devem estar pregando isso até hoje também. Mas a palavra conversão, eu aprendi na rua, marchando. O mestre da ala que eu pertencia, eu era criancinha, ele bradava: conversão à esquerda. Aí todo mundo virava para a esquerda. Conversão à direita. Eu aprendi na rua, não foi na igreja. Demorei mais 30 anos para me converter. Me converti aos 33, 34 anos de idade. Quando eu cheguei na igreja, eu encontrei a conversão. Falei: meu Deus, ela está aqui dentro. E toca falar de conversão. Você tem que se converter. Falei: eu já
Eu já ouvi falar dessa senhora lá atrás na minha vida. Para as pessoas hoje, para as crianças, para os jovens, é uma senhora desconhecida. Ninguém conhece. Porque o Brasil está virado de cabeça para baixo. Não é só o Brasil, o mundo inteiro está virado de cabeça para baixo. Isso é um problema do mundo inteiro, das nações. Todos os povos, tribos, línguas, está tudo de cabeça para baixo. E aí quando a pessoa vai ouvir sobre conversão, vai ouvir na igreja. Às vezes as pessoas chegam na igreja aos 80 anos, pela primeira vez ela vai ouvir conversão na vida dela. Aí às vezes demoram a entender. Então eu vou te trazer aqui a Marchinha como exemplo da conversão como ela foi me apresentada. Eu estou dizendo, nós íamos desfilando e obedecendo a voz de comando do mestre. E o mestre, quando dava uma voz de comando, era para obedecer. Ok? Mas a diferença entre aquela conversão à esquerda e à direita, e essa conversão aqui, a diferença básica é a seguinte: esta conversão não é para a esquerda nem para a direita, ela é radical. O que é uma conversão radical? Que é esta que Deus está falando aqui. Significa o seguinte: quando a pessoa é uma pessoa do mundo, né, ela vive no meio das religiões, crê em tudo e não crê em nada, vive ao sabor das crenças mundanas, né, desse Egito. Então o que acontece? As pessoas, elas vivem marchando, vivem andando. A trajetória da vida delas é fazendo a vontade do diabo. Para onde está o teu rosto virado? É para quem você faz a vontade. Dá para entender? Por isso é que Deus usou um anjo para falar com Ló e com a mulher dele e a família. Saiam daqui. Saiam agora. E acrescentou um detalhe: não muda o foco do rosto, não olha para trás. Por quê? Porque se você sai de Sodoma e Gomorra, você sai com o rosto voltado para frente. A mensagem diz assim, não é a mensagem bíblica lá no texto, eu estou falando a mensagem bíblica, diz assim: para onde você voltar o rosto, está aquele que recebe a tua adoração. Para onde você voltar o rosto. Então o que acontece? A mulher de Ló tinha recebido a mensagem: não olha para trás, não volta o rosto, ao contrário. Por quê? Porque ela ia voltar o rosto para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra equivale a esse mundão podre que está aí fora. Sodoma e Gomorra é terra de pecado, homossexualidade, prostituição, pornografia, tudo que não presta está aí fora. Sodoma e Gomorra. Então, entendam, a ordem do anjo foi: olha para frente. Porque eles estão indo para uma terra que Deus vai gerá-los espiritualmente. Deus estava à frente deles. Por isso o rosto para frente. Quando a pessoa está no mundo, em pecado, ela vive andando, olhando para as trevas. O rosto dela está voltado para o mundo, para as trevas, para Satanás. Faz a vontade do diabo. É assim que eu vivia. Eu não tinha discernimento de Bíblia. Nunca me ensinaram Bíblia. Vim aprender Bíblia dentro da igreja evangélica. Então o que acontece? Quando eu ouvi a palavra conversão, eu falei: ué, isso aí me exige mudar a posição do rosto. Eu não posso mais, se eu vou me converter, continuar olhando para o mundo. Continuar com o meu rosto voltado na direção do pecado. Porque quando eu volto o meu rosto para o mundo, eu volto minhas costas para o céu, para a Bíblia,
para Jesus, para Deus. Todas as coisas da Bíblia ficam nas minhas costas. É assim que anda uma pessoa do mundo, uma pessoa mundana, uma pessoa que vive no meio das religiões, segue qualquer coisa. Se falar para ela que aquela garrafa de água mineral é um Deus, ela vai, dobra o joelho e fala com água mineral. Assim é o mundo, a fé do mundo. Então, quando nós fazemos a vontade do diabo, quando nós fazemos a vontade do mundo, quando nós vivemos numa porta larga, espaçosa, o caminho largo, nós estamos de frente para o diabo, indo para o inferno, indo para o abismo. Essa é a trajetória que cada um de nós caminhou. Até que chegou um dia que alguém pregou o evangelho. E aí nós começamos a raciocinar, a discernir que estávamos sendo enganados pelas religiões do mundo, pelas filosofias, pelas doutrinas do mundo, pelo que o mundo nos ensinava. Ah, tem nada a ver, todas as religiões levam para Deus, e a pessoa vai para o inferno crendo nisso. E ela vai fazendo a vontade do diabo, o rosto virado para o diabo. E as costas para Deus, as costas para o céu, a frente indo para o inferno, caminhando em direção às trevas, caminhando em direção ao abismo. Quando Deus brada na Bíblia, arrependei-vos e convertei-vos, é porque Deus é Pai, Deus é amor. Ele sabe que ele não pode, a lei dele proíbe a ele. Ele não pode mandar sobre a vida da pessoa o tempo do refrigério. Se a pessoa não se converter. Se ela não se converter, ela vai ser tragada pelo inferno, tragada pela doença, tragada pela enfermidade. Vai ser tragada pelas trevas. A Bíblia diz, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Então entendam. No momento que a pessoa ouve a voz de Deus na Bíblia dizendo, a minha palavra para você é uma só, se arrependa e se converta. É Deus dizendo, conversão total. Não é conversão para a direita, para a esquerda, direita de vocês. Não é conversão para a direita minha, esquerda de vocês. Dá para entender? A conversão que Deus fala é dar de costas para Satanás agora. Dá de costas para o inferno. Dá de costas para as trevas. Dá de costas para o pai de santo, mãe de santo. Dá de costas para a Pombagira. Dá de costas para Maria Mulambo, Maria Padilha. Dá de costas para o Preto Velho. Dá de costas para os ídolos das religiões, para os bonecos. Dá de costa. Volta teu rosto para mim e não olha para trás. Aí é que é o segredo. Ou seja, você estar na igreja significa você saiu do mundo. O teu corpo está lá, teu coração não. Você mora no mundo, teu coração não. Tua pátria não é o Brasil. Tua pátria não são os Estados Unidos. Não está na Europa. Não está aqui no Rio de Janeiro. Tua pátria é o céu. Você torna-se cidadão do céu. Você está aqui como embaixador de Cristo. Como é que o embaixador funciona? Ele funciona numa nação que não é dele. Vai lá em Brasília, na embaixada dos Estados Unidos. Você vai encontrar um americano embaixador. Ele representa o governo Biden dos Estados Unidos. Ele representa os Estados Unidos. Ele não representa o Brasil. Ele está no Brasil. Assim somos nós. A igreja está neste mundo, mas ela não é deste mundo. Jesus disse, eu não sou desse mundo. Você não é deste mundo. Você pertence a um outro mundo. Qual o mundo que você pertence? O reino dos céus. Aleluia. Você é cidadão do céu. Então a conversão é mudança radical, sim.
Não é mudança meia sola. Não é mudança de algumas coisinhas. Ah, pastor, eu mentia muito, eu agora estou mentindo menos. Tu está indo para o inferno mentindo menos. Conversão não é mentir menos, é largar a mentira. Ah, pastor, no mundo eu tinha 4 amantes, agora eu só tenho uma, além da minha esposa. Tu vai para o inferno com essa uma, ela e você. Esse evangelho pouco crente gosta, mas é o verdadeiro, é o único, é o único. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, eu sempre repito, o Deus desse mundo, o diabo, Satanás, cegou os olhos do entendimento, dos incrédulos, para que eles não entendam o evangelho, para que eles não compreendam, ouçam, mas não compreendam. Não aceitem, não se convertam, e não venha o tempo de refrigério na vida deles. Esse é o propósito, é o sonho maior de Satanás. Manter as pessoas empáfias, cheias de empáfia, cheias de soberba, indo para o inferno, convictos que estão indo para o céu, convictos de que estão seguindo Jesus, estão indo para as trevas. Deus não permitiu a mulher de Ló nem olhar para trás. E não ameaçou ela não, hein? O anjo não virou para ela e falou, olha, vem cá, bonitona, Dona Maria, vem cá. Ó, se a senhora olhar para trás, Deus vai fazer a senhora virar uma estátua. Falou, não. Só deu a ordem, não olha para trás. Ela olhou. Espírito de desobediência. Deu para entender? Fez pouco caso da palavra de Deus. Pagou o preço. Virou estátua de sal. Deus matou ela. E olha que Deus é bom, hein? Mas se Deus te diz, o evangelho é mudança radical, não dobra para a esquerda, não dobra para a direita. Mudança radical significa vira de costas para onde você estava se dirigindo. Vira de frente para onde estavam as tuas costas. Esse é o verdadeiro evangelho. Mudança radical de direção. Outra direção. Melhor, não é outra, é direção contrária. Direção oposta. Se eu caminhava em direção ao Egito, se eu caminhava em direção a essa Sodoma e Gomorra que está lá fora, se eu caminhava em direção a Satanás, que é o Deus desse mundo lá fora, é o Deus desse século, diz a Bíblia. Se eu caminhava fazendo a vontade dele, como é que eu fazia a vontade dele? Com a minha vida de pecado. Como é que era o caminho? Largo. Largo. Qualquer pecado. Todo pecado fica a teu critério, a tua vontade. Caminho largo. Jesus disse, cuidado, cuidado, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, a Sodoma e Gomorra. Largo e espaçoso é o caminho que leva ao inferno, ao abismo, ao lago de fogo e enxofre. Lute por entrar pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Ele. Ele é a porta. Ele bradou no livro de João, eu sou a porta. Entenda. Ele é a porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai quer dizer lute. Combata contra a tua carne. Subjuga a tua carne. Não viva ao sabor do teu coração. Deus diz na sua palavra que o coração do homem é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Se tu deixar, o teu coração te joga no inferno. Não siga o coração. Ah, eu estou sentindo no coração. Nem fala, nem abra a boca para falar. A Bíblia diz em Colossenses 3,15 que a paz é o nosso árbitro.
Siga a paz. Quando você sentir paz no teu espírito, pode fazer, porque é da vontade de Deus. A paz é o teu juiz, a paz é o teu árbitro, disse o apóstolo Paulo. Não é o teu coração, coração enganoso. Não segue as imaginações da tua mente. A imaginação é enganosa. O que falta a muito crente é virada radical. Virada radical. Voltar as costas para o pecado. Virada radical significa voltar as costas para o diabo. Não é dobrar à esquerda, não é dobrar à direita. É virar as costas para o caminho que estava vivendo. Para os pecados que estava vivendo. Todos nós somos sujeitos a pecar. Estamos em carne na terra. Somos sujeitos a ser enganados. Somos sujeitos a deixar o coração nos conduzir. E o coração às vezes nos conduz ao pecado. Porque ele é enganoso. E a Bíblia diz que não existe nada mais enganoso que o nosso coração. Por isso eu abri o culto te dizendo, ser cristão verdadeiro é ter caráter. Ser cristão verdadeiro é saber se arrepender. Ser cristão verdadeiro é dizer sim, sim, não, não. Ser um homem de decisão, ser uma mulher de decisão. A tua vida está nas tuas mãos. Deus entregou a tua vida em tuas mãos. Tem que haver responsabilidade com a tua vida, porque Deus entregou nas tuas mãos. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter coragem, porque ser crente é ter coragem, ser crente não é ser covarde, é ter posicionamento. É ter posicionamento. Aleluia. Não ser levado pelo canto da sereia, não ser levado pelo cântico mágico das religiões, que são sofísticas, prometem aquilo que não podem fazer. Entenda em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra que os cristãos, eles verdadeiros, experimentaram uma mudança radical. Radical. Tem que dar as costas para o diabo. Não pode vir para a igreja para alívio de uma necessidade, para depois que receber a bênção, pecar um pouco melhor. Deus não vai abençoar ninguém para pecar melhor. Por que Deus não atende muita oração feita dentro da igreja? Porque há pessoas no meio da oração que querem a bênção para pecar um pouco melhor. Estão em busca do alívio de uma necessidade. Estão em busca do tempo de refrigério. Mas não querem a conversão radical. Não querem a mudança de caráter. Não querem a mudança de pensamento. Não permitem ao Espírito de Deus operar no espírito delas a metanoia, o arrependimento. Ninguém aqui, nem eu, tem condições de se arrepender de nada se o Espírito não nos conduzir. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos em tudo do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem nos capacita ao arrependimento. É o Espírito, quando Ele nos convence do pecado, Ele está nos capacitando a enxergar o pecado como pecado, enxergar o pecado como causador da morte de Jesus, como a razão pela qual Jesus teve que morrer no meu lugar. Aí quando eu tomo consciência, eu abro mão do pecado. Você está entendendo? Se não for o Espírito Santo, nem eu, nem você, ninguém abre mão do pecado. Por isso que Deus veio habitar em nós. Por isso que o Espírito Santo é Deus. É Deus. Não deixa pregar aqui na igreja essa doutrina diabólica dos testemunhos de Jeová, que o Espírito Santo não é uma pessoa nem é Deus.
É uma força ativa. Não deixa. Quem pregar vai estar convidado a ir mudar de igreja. Vai para o Testemunho de Jeová. Vai pregar lá. Porque a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Uma mentira pregada no povo de Deus contamina a igreja toda. Eu sou amigo de todos vocês. Quando eu desço do altar, no altar não sou amigo de ninguém, sou amigo de Deus. Aqui em cima não tem amizade, entenda a minha posição. Por isso Deus me mantém pastor há mais de 30 anos. Você está entendendo? E eu sou falível também erro. Também preciso tomar puxão de orelha. Só que Deus diz na Bíblia, com os meus ungidos trabalho eu. Com os meus ungidos deles cuido eu. Não toca no meu ungido. Foi o estudo de quarta-feira. Quem não compareceu, pegue aí na internet com o pastor Luiz depois. Você está entendendo? Deus tem um modo de trabalhar com cada um. Ah, mas o pastor então é um privilegiado. Não. Porque o mesmo Deus diz, a quem muito é dado vai ser muito cobrado. Você está entendendo? Não tem privilégio não. Não tem filho especial não. O tratamento é particular porque é a unção dele que está na minha vida. É a unção dele que está na vida da missionária Roselane. É a unção dele que está na vida da pastora Marilene e assim por diante. É a unção dele. E ele cuida da unção dele. Ele não precisa de fiscais da unção dele. Ele não precisa de patrulha da unção dele. Entenda em nome de Jesus Cristo. Cada um examine-se, pois, a si próprio. Aleluia. Você está entendendo? Então compreenda a mensagem de Deus. A conversão tem que ser radical. Mas por que o senhor está insistindo nisso? Sabe por quê? Porque hoje existe uma doutrina diabólica em muitas igrejas. Não vou citar nomes. Que dizem que basta crer para ser salvo. E o que a pessoa que prega, ou as pessoas, os pastores que pregam, querem fazer? Abrir a porta e ampliar o tamanho da porta. Querem acabar com a porta estreita. Querem um caminho largo dentro da igreja. Querem uma porta larga dentro da igreja. Então eles não estão mais pregando arrependimento nas igrejas. Estão pregando um crer psicológico, emocional. Um crer irresponsável. Mas o meu Deus e o teu Deus, sabe o que ele diz na palavra? Ele diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém olhará para a minha cara. Ninguém olhará para o meu rosto. Mas esses cabras sem vergonha não tem vergonha na cara e fica mudando o evangelho. Fica largando a porta. Está contaminando a igreja e os crentes comendo essas bolotas de porco. Correndo o risco de perderem a salvação. Correndo o risco de irem para o abismo, irem para a morte, irem para o lago de fogo. Por causa de um líder que amontoou para si doutrinas fraudulentas, tornou-se um obreiro fraudulento, ministrando para a igreja o próprio veneno de Satanás. Deus é muito claro na Bíblia. O crer na Bíblia é um crer ativo. É um crer que exige atitude. E qual atitude? Um crer que se arrependa dos pecados. Um crer que experimenta metanoia. A doutrina diabólica hoje nas igrejas está dizendo isso. Estão desconectando desse crer o arrependimento. E chamando esse crer de conversão. A pessoa está na igreja
se sensibilizou com a pregação, se sensibilizou com os apelos da pregação, e por causa da sensibilização, por causa da emoção, vai à frente e aceita Jesus. Ei, tem que ser acompanhado de arrependimento, tem que ser acompanhado de mudança de caráter, abandono de pecado. Está gerando crentes dentro da igreja que pecam, e pecam, e pecam, e não pedem perdão, não oram pedindo perdão. Estão crendo que estão indo para o céu. Essa é a pior tragédia dentro do cristianismo hoje no mundo. São doutrinas que o próprio Paulo falou na sua palavra, que nos últimos dias amontoar-se-ão para si mestres, obreiros fraudulentos, com doutrinas de demônios. Deus não diz que o padrão de santidade, para olhar para ele, para ver sua face no céu, ele não diz que o padrão de santidade está na terra. Aliás, até está na terra, é o Espírito de Deus. Ele é o padrão de santidade. Porque Deus diz na sua palavra: sede santos como eu sou santo. O padrão não é Paulo, não é Pedro, não é José. O padrão é Ele mesmo. E Deus quer que nós sejamos imitadores dEle. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que Deus deu autoridade para ele escrever na Bíblia: sede meus imitadores? Porque ele completou: porque como eu sou de Cristo. Porque se ele não fala como eu sou de Cristo, Deus não deixa botar na Bíblia. Porque o padrão é Cristo, não é ele. O padrão é Deus. O padrão de quê? De santidade. Santidade significa o quê? Separação do pecado. Ah, mas o homem não tem condições de promover essa separação por sua própria vontade. Sim, eu concordo. Mas tem que ter vontade. Quem vai energizar, empoderar o homem para se libertar daquele pecado preferido, daquele pecado de estimação que ele carrega na vida há décadas, é o Espírito de Deus. Por isso Deus diz: não entristeçais o Espírito. Deus diz: não apaga o Espírito. Aleluia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha para o apóstolo Paulo. Vamos ver a conversão de Paulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Jesus apareceu para ele, dizendo para ele, no trajeto da estrada que ia de Israel para Damasco, capital da Síria: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem, Senhor? Disse Saulo: quem és tu? Por que ele disse quem és tu? Porque ele não conhecia Deus. Ele conhecia religião. E o conhecimento de religião era um conhecimento do tipo torturadores dentro do islamismo. Era um conhecimento do tipo Hamas. Era um conhecimento do tipo Estado Islâmico. Esses religiosos do Oriente que matam, assassinam, terroristas. Paulo era um terrorista. Paulo apanhava ordens dos líderes do judaísmo para caçar os crentes
para matá-los. Paulo participou do assassinato de Estevão. Paulo tinha a mesma filosofia religiosa no judaísmo que a Igreja Católica teve durante séculos. Caça os crentes e mata eles. Só na cidade de Paris foram mais de 40 mil crentes assassinados. Bíblias incineradas aos milhões na Europa pelo catolicismo romano e pelo ortodoxo também, lá para o norte da Europa. Essa é a obra da religião. Caçar para matar. Por isso que aqueles islâmicos do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, do Houthis, lá no Iêmen, todos têm uma mesma filosofia religiosa, a de Paulo, antes da conversão. Procura, mata, porque você vai fazer um serviço para Deus. Você consegue enxergar isso em Paulo? Ele era um matador, terrorista, religioso. Muito pouca diferença do Hamas. Eles têm prazer de matar o judeu. Degolaram crianças, sem piedade, sem misericórdia. Às centenas. Tacaram fogo nelas. Não tem muita diferença de Paulo. No tempo de Paulo apedrejaram o maior pregador do evangelho, o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, foi apedrejado no patrocínio de Paulo. Paulo ainda ficou segurando as roupas, as vestes dos apedrejadores para eles fazerem o extermínio, o assassinato. Aleluia. Religioso. Sujeito mais perigoso da terra chama-se religioso. A mulher mais perigosa da terra é a religiosa. Toma cuidado com ela. Todas as religiões têm uma veia de perigo extremo. Todas a serviço do Deus desse mundo, do Deus desse século, todas. Jesus nunca veio trazer religião nenhuma. O cristianismo não é religião. Cristianismo é Deus vivendo em você. Cristianismo é Deus habitando em você. Cristianismo é Deus dirigindo teus passos, dirigindo tua vontade, te direcionando nesse mundo. É Deus em você sendo o teu tudo. Não é religião. Religião é sofisma. Religião promete o que não pode cumprir. Mas o que a religião promete que não pode cumprir? Toda religião é exclusivista. Todas elas te prometem ser a conexão entre você e Deus. Qual a religião que não promete isso? Se não prometer, não é religião. Então todas prometem. Onde é que está a mentira? É que Jesus Cristo é a conexão, não é a religião. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não é a religião. Se tu olha para a nossa igreja como uma religião, tu está olhando de forma torta. Isso aqui não é religião. Cristianismo é relacionamento de intimidade com Deus. Cristianismo verdadeiro é Jesus como único mediador. Não tem Maria medianeira, José medianeiro, não tem outro mediador, é só Jesus Cristo. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Não olha para isso como religião. Porque se você olhar
para essa igreja como aqui tendo uma religião, entenda, olha o perigo da tua fé. Você está dizendo que essa religião liga as pessoas a Deus. Não, não liga. Não liga. Jesus nunca permitiu que nenhuma religião ligasse as pessoas a Deus. Quem liga é Ele. Quem conecta é Ele. Aleluia. Quem resgata é Ele. A obra é dele. Ele morreu na cruz. Não foi a religião que morreu na cruz. A religião estava matando ele também. A religião estava envolvida no assassinato dele também. Clamando em praça pública: mata ele, mata ele, mata ele. Essa era a religião de Paulo. Era a religião dos líderes judaicos. Você está entendendo? Jesus não veio estabelecer religião. Ele veio se apresentar, trazer o reino dele invisível. O que é o reino dele invisível? É o poder de Deus na terra. É o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para libertar. É o poder de Deus para curar, para abençoar, para trazer os tempos de refrigério. Esse poder de Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus é o reino de Deus. Ele falou: o meu reino não tem aparência, e a aparência tem as religiões. Todas elas são de aparência. Não sobe no altar se não botar aparência. Não, mas a aparência é eterno. Tem que botar aparência. Chega lá em Roma, tem que ter aparência. O cardeal tem aparência. O papa tem aparência. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus veio sem aparência. Aleluia. Deus quer que tu tenha aparência de cristão. A aparência de cristão está onde? Na santidade dele. Às vezes ele não tem dinheiro para uma vestimenta, mas ele tem a aparência que Deus quer, a santidade, a pureza. Oh, meu Deus, esse evangelho está tão carente no mundo hoje. Entenda em nome de Jesus Cristo. Paulo era um assassino, bárbaro. Jesus cegou Paulo, fez explodir uma luz, e aquela luz queimou toda a estrutura ocular de Paulo. Queimou, apagou. Ele caiu, rosto em terra, boca no pó. E Jesus deu uma ordem para ele: entra nessa cidade. Era a cidade de Damasco. Do ponto de vista físico era. Mas no mundo espiritual, quando Jesus disse entra nessa cidade, ele estava falando da palavra dele, que ia chegar a ele lá em Damasco. Ele estava apontando para a Bíblia. Paulo começou a jejuar. Terceiro dia de jejum, cego. O crente tem dificuldade de jejuar até no domingo de Santa Ceia. Não jejua. Marca o jejum aos domingos, não jejua. Está com os dois olhos, globo ocular, saudável, e não jejua. Paulo jejuou cego. Não tocou em comida. Já era o terceiro dia que ele estava jejuando. Terceiro dia com fome. Sem marcar tempo de jejum com Deus. Deus olhou, falou: está convertido.
Deus vai falar com Ananias. Lembra da conversa de Deus com Ananias? Deus diz para Ananias: Ananias, vai até o lugar tal, em Damasco. Lá você vai encontrar Saulo de Tarso. Quando ele falou Saulo de Tarso, Ananias: Senhor, isso é um assassino miserável, Senhor. Isso é um terrorista do Hamas, do Hezbollah. Era um doido desse matando em nome de Deus. Falou para o próprio Deus. Deus falou: eu entendo você, Ananias, mas ele está jejuando. Ele já se converteu, Ananias. Uau! Como é que eu descobri que ele se converteu? Ele havia se convertido ali naqueles 3 dias. Observe o seguinte segredo dentro do texto sagrado. Quando Ananias, obedecendo a Deus, se aproxima de Paulo, sabe o que ele fala? Irmão Saulo. Quem é que revelou a ele que agora já era irmão? Você está entendendo? Porque na conversa dele com Deus, era um terrorista. Falou: Senhor, vigia. Vigia. Isso é um matador miserável. As pessoas têm terror dele. Eu mostrarei para ele o quanto custa padecer pelo meu nome. O quanto custa para ele recalcitrar contra os aguilhões. Tu vai até ele. Ora por ele, que eu quero curá-lo. Ananias chega acreditando que ele já está convertido, em pleno jejum, mas ainda cego. Não precisou ser curado. Ouça bem a palavra de Deus. Ele não precisou ser curado da cegueira para se converter. Ele se converteu antes. A prova é que Ananias chega lá e chama ele de irmão. Ananias nunca chamaria aquele cabra assassino de irmão. Ele não chamaria. Porque toda mentira para Deus é pecado. Até a mentira bem intencionada. Aleluia. Ainda assim é pecado. Ele vira para Paulo e diz: Saulo. Depois Jesus mudou, né, para Paulo. Saulo. Aleluia. Meu irmão. Irmão Saulo. Colocou a mão sobre ele e orou, uma oração rápida. Deus imediatamente restaurou a visão de Paulo. A bênção, o tempo de refrigério veio quando? Depois da conversão. Você está entendendo a palavra? Por isso eu disse aqui há poucos momentos atrás, muitas pessoas, Deus não traz o tempo de refrigério, não traz o tempo de alívio, não traz o tempo de supressão das necessidades. Por quê? Porque não se convertem genuinamente. A conversão de Paulo foi radical. De terrorista, matador, assassino, para cristão. É radical ou não é? Como terrorista, religioso. Era a religião dos filhos de Israel. Mas era a religião. Como é que ele caminhava? De frente para quem? Para Satanás. Fazendo a vontade de quem? Do diabo. Matando quem? O povo de Deus, os cristãos. Por incredulidade. Aleluia. Ele estava de costas para quem?
Deus lá atrás dele. Céu lá atrás dele. E ele andando para o inferno. Se aproximando do inferno. E se afastando do céu. Fazendo a vontade do diabo. Jesus entra nesse processo. Aparece audivelmente para ele. E cega os olhos dele. Ele não respondeu com ódio, com ira. Ele nem conhecia Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu não persigo você, eu nem te conheço. Eu persigo essa igreja. Jesus estava querendo dizer para ele: quem persegue a minha igreja me persegue. Por isso que é perigoso uma pessoa do mundo perseguir uma igreja, perseguir um crente que é ungido de Deus. Um crente ungido de Deus é um crente com fio de alta tensão ligado em Deus. Quem puser a mão morre. Morre. É perigoso. É extremamente perigoso a pessoa se levantar contra um cristão verdadeiro. Fofocar contra um cristão verdadeiro. Jogar um crente contra o outro é a coisa mais perigosa do universo. Entenda. Aleluia. Paulo se converteu. Foi radical a conversão dele ou não foi? Totalmente radical. De um terrorista virou um santo de Deus na terra. Um matador, assassino, cheio de sangue nas suas mãos. Eu até creio que no dia que ele pegou aquelas vestes, havia sangue nas mãos dele. Eu me lembro de Deus falando com Caim, dizendo assim: o sangue de teu irmão clama a mim até agora. Eu falei, meu Deus, primeira vez que eu li isso eu me apavorei. Eu falei, meu Deus, o sangue fala. Para Deus fala. Deus ouve a voz do sangue. Porque no sangue está a vida. Uau, isso é mistério profundo. O sangue de Estevão clamou a Deus. Ali, na morte de Estevão, Deus bom, ou ele vai se converter ou eu vou exterminar ele. Eu vou escolher ele para uma obra. Obra de dor. Obra que ele vai sofrer. Tudo que ele imagina que não sofreria na vida dele, ele vai sofrer. Por amor ao Evangelho. Aleluia. Isso é muito sério. Me permitam trazer essa mensagem na Santa Ceia. Essa mensagem ela traz saúde para os teus ossos, para o teu espírito. Ela te põe de novo na porta apertada. Porque às vezes, sem perceber, nós crentes corremos o risco de desviar um pouquinho da porta. Outros desviam muito da porta. E tem que o pregador ser usado por Deus. A unção de Deus tem que ser derramada através da palavra de Deus na vida das pessoas, para que as pessoas sejam reconduzidas à porta estreita, ao caminho apertado, para não errarem o seu próximo endereço na eternidade. Não errarem. Isso revela o amor de Deus por cada um de nós. E não pensa você que essa palavra também não é para mim. Não existe ninguém aqui fora dessa palavra. De alguma maneira, essa mensagem vai servir para você. Ah, pastor, mas eu estou com a minha vida no altar, eu estou na porta apertada, amém. Mas tu não conhece o dia de amanhã. Não te é dado o direito de saber o dia de amanhã.
Então fica também com a mensagem. Guarda ela na tua vida. Se aprofunda nessa palavra. Investiga. Abre a tua alma, o teu entendimento para ela. Pede direção de Deus para você escrutinar a tua vida. Fazer um escrutínio sobre a tua vida e Deus revelar, porque de repente há coisas pequenas para você, mas grandes para Deus. Há coisas imperceptíveis para você. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Imperceptivelmente, sem capturar, entrar na veia de algum pecado. Oh, meu Deus! E o que traz de volta? É a palavra. É o Espírito de Deus. Então que o Espírito de Deus trabalhe na vida de vocês nessa hora, em nome de Jesus. Tá bom? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Se eu estou pregando aqui para alguém que precisa de conversão, eu te peço, sai do teu lugar, vem aqui que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pastor, eu quero passar por essa conversão de Paulo. Eu quero entregar minha vida completamente a Jesus. Eu entreguei 90%, 10% eu ainda guardo comigo, mas eu quero entregar os 100%. Você pode ter entregue uma parte, uma grande parte, mas saiba de uma coisa, Deus não aceita essa conversão. Deus quer virada radical, conversão radical. Se você quer se tornar um cristão em Cristo Jesus, eis aí a oportunidade. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Toma essa decisão em nome de Jesus. Ai daquele que te julgue aqui dentro. Ai, 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 ai. Ai daquele que bote os olhos em você para te julgar. Ai daquele. Pai, Tu me usastes no início do culto dizendo que para ser crente tem que ser corajoso. Por isso que eu não mandei levantar a mão, Pai. Eu mandei ele vir à frente para manifestar a coragem das pessoas, Pai. Tu me tomaste no início do culto para dizer que a pessoa tem que ter caráter, senão não se converte. Por isso também eu não pedi para levantar a mão. Pedi para que viesse à frente. Para que vindo, caminhando até a frente, elas dessem testemunho diante de toda a igreja, Pai. Porque a Tua palavra diz que naquele grande dia, Tu se envergonhará daqueles que não deram testemunho diante das pessoas, Pai. Então eles deram, e deram nessa data da conversão, Pai. Em nome de Jesus. Recebe essa atitude de caráter deles. Recebe essa atitude de honra. É a maior honra que eles podem te prestar na vida, Pai. É essa conversão, Pai, diante da igreja. A maior honra que eles podem te prestar, estão te prestando, honrando a Tua própria palavra, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, Senhor. Toma a vida dessas mulheres. Toma a vida desse jovem, meu Pai. Transforma elas em verdadeiras mulheres de Deus nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traz o tempo de refrigério agora na vida delas, Pai. Traz o tempo, Pai, do alívio da necessidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Traz, Senhor. Que elas se convertam genuinamente agora. Recebendo o Teu Espírito dentro delas agora, Pai. Porque elas não se envergonharam e Ele não se envergonhou de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Guia Ele, guia elas. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Como Tu guiastes o próprio Jesus nessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Para que naquele grande dia do juízo,
quando o anjo brade o nome de cada uma delas, e tu perguntes: anjo, o nome delas está no livro do Cordeiro? O teu anjo olhe o livro e diga: está, Senhor. Então elas estão salvas. Ele está também no livro do Cordeiro. Está, Senhor. Então ele está salvo, Pai. Em nome de Jesus, cobre eles com teu sangue. Em nome de Jesus, dirige os passos deles nessa terra, Pai. Ensina a tua palavra, Pai. Que eles possam entrar para a aula de batismo, Pai, na igreja. Aula de preparação com o presbítero Carlos e sua esposa, Senhor. Que o presbítero Carlos e sua esposa possam ensinar aos três e prepará-los para o batismo, como o irmão João está sendo preparado e a Cacilda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faz essa obra. Contabiliza eles agora no teu reino. Agora eles pertencem ao teu reino, Pai. Não pertencem mais ao reino das trevas, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo, o Espírito de Deus, transportou-os do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. O Filho do teu amor é Jesus, Pai. Eles foram transportados hoje, Pai. Que eles nunca mais se esqueçam dessa data, 1º de dezembro de 2024. Eles nasceram de novo, foram gerados como nova criatura. Tu destes a ele um novo nascimento, meu Pai. Em nome de Jesus, eles sejam abençoados e venha o tempo de refrigério sobre a vida de cada uma delas, sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Que todo povo que concorde diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, varão. Pastora Vera, assume o púlpito aqui. Vamos à Santa Ceia do Senhor.